daqui a pouco, porque nessa quarta-feira o presidente Lula e os presidentes Hugo Motta da Câmara dos Deputados e o Davi Alcolumbre do Senado se reuniram no Palácio da Alvorada. Após o encontro, o presidente da Câmara anunciou o avanço da comissão mista para votar a medida provisória que acaba com a cobrança do imposto de importação para compras internacionais. É a taxa das blusinhas, né? Aquelas compras até $50. Segundo o Motta, o colegiado será instalado o mais rápido possível e está marcado para a próxima semana, naquela semana do esforço concentrado, a segunda e última antes das eleições, né? Do primeiro turno das eleições lá no comecinho de outubro. A gente vai conferir um trechinho da fala dele. E falando especificamente daquilo que é pauta da Câmara dos Deputados, é dizer que vamos agora, em comum acordo, eu e o presidente Davi, instalar a comissão mista que trata da medida provisória que acaba com a taxa das blusinhas o mais rápido possível, para que a comissão possa concluir o seu trabalho. É uma comissão que terá a presidência indicada pela Câmara e a relatoria indicada pelo Senado, com a finalidade de aproveitarmos a janela do esforço concentrado da próxima semana para aprovarmos no plenário da Câmara, e em seguida o Senado também terá a oportunidade de apreciar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também disse que o Congresso irá votar a medida provisória na próxima semana. E no pronunciamento dele, ele elogiou Lula, como a gente vai ver agora. Eu quero externar publicamente o apelo que o senhor fez para registrar aqui a sensibilidade política do ser humano Lula é o que motiva todos nós a fazermos essa coletiva hoje e darmos prosseguimento a esta matéria. Informar, como foi dito pelo presidente Hugo Motta, que esta medida provisória vai ser deliberada na próxima semana do esforço concentrado. Essa medida provisória não vai caducar, essa medida provisória vai ser deliberada na comissão especial de medidas provisórias, que nós vamos instalar provavelmente na terça. Ela precisa ser deliberada na comissão, depois no plenário da Câmara, depois no plenário do Senado. O Alcolumbre também afirmou que na próxima semana a Comissão de Constituição e Justiça deve analisar os pareceres sobre as PECs da segurança pública e do fim da escala 6x1. Já o presidente Lula enfatizou que o mais relevante é que os líderes tenham a dimensão do que é prioridade para o Brasil. E a gente vai conferir agora, portanto, uma parte do que o presidente Lula falou. O que está aprovado hoje é que quando ninguém está pedindo que a gente não tenha divergência em algumas coisas. Duas pessoas sempre vão ter divergência. O que é importante é que a gente tenha a dimensão do que é mais importante, do que é principal, do que é prioridade. E votar essas coisas que vocês vão colocar na ponta para votar é uma prioridade do Brasil, e uma prioridade do povo brasileiro, como a blusinha, como a escala 6x1, mas na questão da soberania, a questão do regata e a questão do minerais críticos são coisas extraordinariamente delicadas para o Brasil. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai continuar com os dados brasileiros, sobre o povo brasileiro, os dados de você da empresa, ficar na mão de outras pessoas que não dos brasileiros. Então, aprovar essas coisas, tanto o redato, e o redato é uma coisa importante, porque a possibilidade de investimento no Brasil, segundo o ministro da Indústria e Comércio, pode chegar na casa dos 500 bilhões de reais, porque tem muita gente interessada na construção de redato aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, sabe, a questão do minerais crítico, que já tem muita gente estrangeira comprando aquilo que nós ainda nem regulamos. Quem vai trazer todos os detalhes e os que a gente mais gosta, que são os bastidores dessa questão toda que a gente viu, é a nossa colunista Milena Teixeira. Oi, Milena, é sempre muito bom te ter aqui, muito bom dia. Milena não me ouve. Agora me ouve? Olá. Oi, bom dia. Oi, Natália, bom dia. Eu não escuto.
Vamos retomar o contato para a Milena me escutar direitinho e a gente falar sobre todos esses detalhes da articulação que tem por trás dessa conversa toda. Vamos lembrar, então, que, primeiro, o rompimento ali tinha sido com os dois, com Mota e com Alcolumbre, lá atrás, há muitos meses, ali mais para o final do ano passado, olha só. Aí o presidente Lula, ainda no final do ano passado, conseguiu arrodear, cercar o Hugo Mota. Começou a fazer uma aproximação. Aí, bem no começo do ano, ele já conseguiu a atenção do Hugo Mota. E, principalmente no desenrolar, ali para maio, se eu não me engano, o Hugo Mota avançou com o fim da escala 6x1, por exemplo. Aprovou, conseguiu fazer a votação, todo aquele trâmite longo, pôs para votar e foi aprovada. Aí, a responsabilidade foi para outra casa, para o Senado. Só que com o Davi Alcolumbre, a situação foi ainda mais complexa, muito mais difícil para a articulação aí diretamente do presidente Lula. Lembrando que de abril para frente, muita coisa mudou no governo. O presidente Lula perdeu vários dos seus ministros que o acompanharam ao longo de toda essa jornada de terceiro governo, como, por exemplo, o ex-ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, porque ele teve que se descompatibilizar, deixar o cargo para ir lá para São Paulo e focar na campanha dele para o governo de São Paulo, que vai ajudar o presidente Lula na campanha nacional. Então, ele perdeu várias dessas pessoas, inclusive alguns parlamentares ali importantes que faziam articulação. Teve a Operação Compliance Zero, que mirou o Jacques Wagner, era uma das principais articulações do presidente Lula no Congresso, era o líder ali do governo no Senado. Então, tiveram alguns problemas aí de articulação, da galera que faz articulação para o presidente Lula. Aí o próprio presidente Lula foi, então, a campo, fazer essa reaproximação com o Davi Alcolumbre, que foi muito mais difícil no caso dele. Aí, há 3 semanas, o presidente Lula chamou o Alcolumbre para um primeiro café da manhã na casa dele, né, na residência oficial do presidente da República, no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília. Deu uma semaninha, uns dias, na verdade, ainda na mesma semana, se eu não me engano, ele fez mais um café da manhã para levar o Davi Alcolumbre. Já no primeiro, o Davi Alcolumbre já saiu falando que o fim da escala 6x1 ia avançar, né? Logo depois ali fizeram uma fala, vários integrantes ali do governo, junto com o Davi Alcolumbre, fizeram aquela cena que é sempre importante. Aí depois ele fez isso, mais um encontro. Aí, Davi Alcolumbre volta para o Amapá, fica no aeroporto de Oiapoque, esperando o presidente Lula chegar para eles verem todas as descobertas ali da Petrobras na Foz do Amazonas, que fica, a principal descoberta por enquanto é em Oiapoque, uma cidade muito importante agora para o petróleo e para Davi Alcolumbre. Ele que foi dos grandes, das pessoas que mais quiseram que a Foz do Amazonas passasse pelo processo que está passando agora. E aí o presidente Lula vai até lá, Davi Alcolumbre espera o presidente no aeroporto e ali selam a paz efetivamente. E com esse encontro de ontem, aí é o presidente Lula trazendo os dois, Mota e Alcolumbre. Agora sim a gente tem a Milena Teixeira que vai trazer ainda mais detalhes sobre o que tem por trás desse encontro muito importante, né, Milena? Muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui. Natália, bom dia à nossa audiência. Pois é, Natália, ontem a gente viu ali o que a gente achou que não ia ver por muito tempo, né? Uma cena realmente atípica, troca de elogios, especialmente da parte do senador Davi Alcolumbre, na verdade o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em relação ao presidente Lula. Eles que vinham aí nos últimos meses com uma relação bem desgastada, por causa da indicação de Messias lá em maio, quando Alcolumbre rejeitou o nome de Jorge Messias para o STF, nome que foi indicado pelo presidente Lula. Então, ontem eles participaram de um almoço reservado no Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República, e o presidente Lula reuniu ali com Alcolumbre, com o Hugo Mota, para tratar de pautas específicas, assim, mas pautas que têm um apelo popular muito grande. O fim da taxa das luzinhas, né? É uma pauta que tem um apelo popular muito grande. A questão da escala 6x1, a escala que quer acabar, a proposta que está no Senado Federal,
hoje, né, que quer acabar com a escala 6x1, foi um dos assuntos tratados também. A questão da criação da aprovação da PEC da segurança, que também está no Senado Federal. Ou seja, eles se encontraram ontem, deram avanço em algumas pautas, né? Deram ali sinalização de quando essas pautas devem andar, mas especialmente fizeram esse gesto público de dizer, olha, estamos em paz. Só que reparem, Natália, que eles só falam ali de pautas que têm um apelo muito popular, porque a gente está muito perto da eleição e é de interesse dos três, né, serem associados ou serem vistos como peça-chave na aprovação dessas matérias. Taxa das buzinhas, escala 6x1, são pautas que estão aí que tem um apelo popular gigante, né? Então, não é à toa também que os três estão ali reunidos para fazer esse comunicado, por todos os três aí, Lula, Alcolumbre e Hugo Mota, esse ano disputam a eleição. E tem outras eleições importantes aí pela frente, né? É assim como você estava falando, bem no finalzinho aí da fala, a Milena caiu, o sinal dela tá bem ruim. Vamos ver se a gente consegue ainda um finalzinho de Milena Teixeira aqui com a gente, porque a Mi tem informações muito importantes, porque os dois aí, Mota e Alcolumbre, estão muito focados também, não só no pleito de 2026 para presidente, para governadores pelo Brasil todo, para deputados federais, deputados distritais, no caso do Distrito Federal, e senadores, né? Mas eles também estão muito preocupados com a eleição para os cargos ali que eles ocupam, né? Para a presidência da Câmara e para a presidência do Senado. Isso vai acontecer também para o próximo ano. Então, é um foco deles também para saber como vai ser toda essa condução e quem será o próximo presidente do Brasil. Será que a renovação sai Lula, entra Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Romeu Zema? Quem vai entrar no lugar? E eles estão também construindo essa relação. Os presidentes ali do Legislativo precisam ter um bom relacionamento com o presidente do Executivo, normal, assim como também é interessante ter uma boa relação com o presidente do Supremo, né? É claro, cada poder é independente, mas eles o tempo inteiro estão negociando, né? Então, o bom relacionamento é sempre interessante, inclusive para discordar, inclusive para pensar diferente aí e depois tentar construir um caminho no meio, né, de consenso. A Milena também tem uma outra apuração muito interessante.